sua palavra e às vezes a gente não dá valor ao que Deus quer fazer, não é? Então nós damos glórias a Deus por todos que estão aqui. Eu sei que este fim de semana que passou foi longo e tivemos, não é, várias coisas a acontecer e nós agradecemos ao Senhor. Também quero dar o bem-vindo a todos que talvez estejam a ver direto, pois no YouTube. Os irmãos depois também têm que convidar outros, é uma maneira de evangelizar, não é? A pessoa mandar e dizer, olha, não é? Veja aqui isto. Hoje em dia eu sei que há certas pessoas que estão, eu vejo até no Facebook, para mim o Facebook não é uma coisa que me interessa muito. Há tantas mensagens que recebo no WhatsApp e depois ainda mais Facebook e outras coisas. Mas eu vejo que há aqui algumas irmãs e irmãos que estão no Facebook e estão a mandar mensagens que não é? Estão envolvidos. Então tem que mandar, a gente também tem um Facebook page, tem que mandar para outras pessoas. Nós temos que evangelizar, não é? A palavra do Senhor diz que só quando todos ouvirem a palavra do Senhor é que Jesus vai voltar. Então se o irmão e a irmã estão com pressa, é melhor começar a trabalhar para Jesus vir mais rápido, não é? Senão ele vai demorar e é a nossa culpa, não é? Então é bom ver todos e nós damos graças a Deus por aquilo que Deus está a fazer e fez. E obrigado por aquelas irmãs, neste caso, na quinta-feira, tiveram aqui para o culto de oração. Não esqueça também o culto de senhoras, às 10 horas na terça-feira. E às 10h30, estava só a ver se... Mas eu acho que tinham falado em mudar um bocadinho mais cedo, mas ficou nas 10h30. Prontos, 10h30, culto de senhoras na terça e quinta-feira nós estávamos aqui também para o culto de oração e eu era o cravo, como é que se dizem? O cravo entre as rosas, não é? Era eu e mais umas irmãs, mas tivemos um bom tempo e sabíamos que Deus estava lá. Isso é que foi a coisa mais importante, não é? Que a presença do Senhor estava lá. Então, nós queremos agradecer a todos realmente que têm estado a contribuir. E eu gosto muito da irmã Rosália. Pode-se pôr de pé aí? Põe-se de pé, irmã Rosália. Eu gosto muito de olhar para a nossa irmã quando ela está aqui à frente. Não só ela, também a Sandra. E nós sabemos que ambos, elas duas, passaram por problemas de saúde, não é? A Sandra teve, o que foi, 7 semanas paralisada. E a nossa irmã Rosália, eu não sei quanto tempo é que teve também, não vou dizer paralisada, mas estava porque não conseguia... 6 meses, mais de 6 meses, mas agora, não é? Está com saúde, está ali à frente a dançar e eu gosto de ver pessoas que expressam o gozo de estar salvas e de estarem curadas, não é? Às vezes a gente esquece, não é? Põe-se ali de sentinela, parece aqueles soldados lá na Inglaterra, não é? Não fazemos nada, parece que, não é? Mas elas estão realmente felizes por aquilo que Deus fez, não é? Porque quando a gente não tinha uma coisa e agora tem, é uma alegria, não é? Mas a coisa mais importante é quando a gente estávamos perdidos e agora temos salvação, não é? Então, nós agradecemos ao Senhor. Bem, nós temos estado a falar sobre eu sou, não é? João, no livro de João, há 7 frases que fala sobre eu sou. E as últimas 2 que eu falei, os irmãos ainda lembram-se, as irmãs, foi? Uma foi, eu tinha aqui uma coisa e estava a comer, eu sou o pão, não é? E depois a outra que eu falei, até falei no Lázaro, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Então hoje eu quero falar em 2 frases, em João 10,
João 10, a gente não vai ler tudo por causa do tempo, mas vou só tocar em alguns pontos. João 10, versículo 1 a 10, e depois do 11 a 18, como eu disse, não vamos estar, mas só para aqueles que querem escrever e meditar em casa. Irmã Araújo, houve alguns anos hoje, esta semana? A irmã não sabe. Ok. Foi os teus anos? Ok, parabéns, parabéns. Mais alguém que fez anos ou aniversário de casamento? Não, mais ninguém. Ok. Aonde? Ok. Parabéns, irmã. Que Deus possa dar muitos mais e que possa ter saúde até Deus lhe chamar, não é? Então, João 10, versículo 1 a 10. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas só por outra parte, esse é ladrão e salteador. Então, para nós entrarmos no reino de Deus, temos que entrar pela porta. Quando nós entramos aqui na igreja, eu não vi ninguém, não vi o irmão Martins entrar aqui por a janela. Não é? Ele entrou por a porta. E é interessante que Jesus, se os irmãos forem ver, Jesus foi o único profeta, vamos lá dizer, que disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Maomé não disse isso. Não é? Buda também não podia dizer porque ele era tão gordo, não conseguia falar bem, não é? Há outros profetas, Krishna, também nunca disseram que eles eram o caminho. Eles próprios estavam à procura do caminho. Não é? Eles estavam à procura de uma solução. Não é? Os hindus falam na palavra, não sei o que é em português, mas em inglês é karma, não é? Karma. E a karma é que a pessoa tem que viver de uma maneira, por exemplo, lá na Índia há um templo, chamam o Templo de Ratos. O Templo de Ratos. Se os irmãos forem ver no YouTube. E nesse templo é só ratos. E eles têm leite, assim, piscinas de leite, mas não são muito fundas para os coitadinhos dos ratos não se afundarem, não é? Mas esses ratos estão dentro desse leite a comer e a beber, e as pessoas vão e deitam-se nesse leite para serem curadas. Porquê? Porque eles dizem que karma é a pessoa, por exemplo, se eu sou homem e eu porto-me mal para chegar ao céu, eu vou voltar como outro animal. Então eles dizem, não podem bater nos vossos cães e nos gatos porque talvez é alguém da sua família. Ou não podes comer um coelho, porque se calhar, ou uma vaca. É por isso que lá na Índia tem as vacas a andarem, e não sei se os irmãos viram, eu vi no outro dia na televisão um homem que tem uma vaca e quando ele faz qualquer coisa, ela começa a urinar. E depois as pessoas agarram naquela urina e tomam um banho. Porque dizem que estão a ser curadas. Já pensaram? Eles estão à procura de uma porta. E cada vez que portam-se mal, quando morrem, vão voltar como outra coisa. Ou um burro, ou um macaco, ou um cavalo. Então, para a gente chegar ao céu, tem que continuar nesse ciclo de voltar. Até chegar a um ponto que somos perfeitos. Então tenham cuidado com os vossos animais, porque, bem, eles talvez, não sei se usam aquele burro que falou na Bíblia, não é? Mas será que nós realmente
conhecemos Jesus como uma porta. Quando a gente fala alguém que morreu, não é? A gente, em inglês, a gente fala the late Mr., não é? Não sei qual é esse pensamento, como é que se diz em português. The late Mr., aquela pessoa que estava viva, mas agora já morreu. O falecido, obrigado. O falecido irmão não sei quê, ou irmã, o falecido. A gente pode dizer o falecido Maomé. O falecido Buda. Já alguma vez ouviram as pessoas a dizerem o falecido Jesus? Já alguma vez ouviram um convite dos muçulmanos para dizer hoje vamos ter uma campanha de cura? Já alguma vez viram uma coisa na rua a dizer venham que a gente vai ter uma campanha de cura? Eles não fazem. Os hindus também não fazem. Dizem que não é? Toma este chá ou toma isto e toma aquilo. Então, Jesus é esta porta. E nós fomos convidados para entrar nesta porta. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então, quando os pastores estavam a tomar conta das ovelhas e começava a ficar frio, eles procuravam uma cave. E depois, o que é que eles faziam? O pastor entrava primeiro para ver se não tinha lá ursos ou leões, e ele via, e quando ele via que não tinha nenhum perigo, ele punha as ovelhas lá e ele depois ficava à porta, ele dormia à entrada. Não é? Ele dormia à entrada para, se alguma ovelha saísse, ele sentia ela vir por cima e ele não deixava ela sair à noite. Eles dizem que as ovelhas não são muito inteligentes. Eu nunca fui pastor, mas daquilo que eu tenho lido e visto na computadora, eles dizem que as ovelhas não são muito inteligentes. Elas precisam de ser guiadas. E a palavra do Senhor chama-nos nós ovelhas. E ai de nós se a gente chega a um ponto que a gente pensa que não precisamos de ser guiados. Às vezes nós tomamos decisões como famílias, como lares, como maridos, tomamos decisões sem pedir a Deus para nos guiar. E o que é que acontece? Nós abrimos uma porta para o inimigo entrar. Não é preciso ser um pecado, mas se a gente não for guiados por Deus, há um problema. Então, por que é que a gente precisamos de uma porta? Por que é que a gente tem uma porta em casa, por exemplo? A porta normalmente, temos aqui alguns irmãos que foram construtores ou ainda são construtores. Quando a gente põe uma porta, realmente é uma coisa, não é para a gente enfeitar a casa e algumas pessoas gostam de pôr portas bonitas, mas normalmente a porta é uma entrada, não é? E a gente põe uma porta e normalmente em maioria dos países a porta não deixa um ladrão entrar. Mas na África do Sul a África do Sul a pessoa põe uma porta mais um gradeamento mais infelizmente. Mas em Portugal, por exemplo, eu não sei o porquê, eu perguntava até à minha sogra, em Portugal eles têm portas e daquilo que eu sei, acho que hoje em dia o Portugal é o terceiro melhor país no sentido de menos crime. Não é?
Mas lá eles têm portas que a pessoa fecha e depois aquilo tem um lock em cima e um lock em baixo. E são portas mesmo boas. Aqui na África do Sul só tem uma porta com uma chavinha, não é? Mas há portas, por exemplo, que as pessoas até fazem que é contra o fogo, não é? Se a pessoa põe aquela porta lá, não deixa o fogo queimar a porta, protege. Então, uma porta normalmente é uma entrada. E houve um tempo que cada irmão e irmã que está aqui foi convidado a entrar nessa porta. Lembram-se desse dia? Quando entraram na porta chamada Jesus. Foi um dia glorioso. Mas vai haver um dia que nós vamos entrar na porta outra vez. Que dia glorioso esse dia vai ser. Porque a porta dá para entrar, mas também dá para sair. Jesus nunca deixa as ovelhas presas, Ele deixa elas sair. Será que nós lembramos esse dia glorioso? A porta também cria separação. Separação. Não é? A porta cria separação. Se eu for ali mostrar agora esta porta, só para os irmãos, aqueles que podem ver, é a única porta que eu vejo aqui. Tem aqui esta porta, não é? Agora, se houver alguém aqui dentro, ok? Há uma separação entre essa pessoa. Entra aqui, entra aqui, entra aqui. Yeah, you too. Go inside. Agora, se eu fechar aqui, não tem chave aqui, desculpe. Se eu fechar, nós agora estamos separados. Então, quando eu abro, agora ela entra, and you. Então, sabem que a porta que é Jesus também nos separa do mundo. Quem conhece a porta devia estar separado das coisas do mundo. Será que nós estamos a ficar muito a pensar nas coisas deste mundo e nós dizemos este mundo é passageiro? Os irmãos sabem que vai haver um dia, se a gente for ler em Mateus 25, mas a gente não vai ler porque os irmãos e irmãs já deviam... Aquela história das 10 virgens. O que é que aconteceu? 5 estavam prontas. E o que é que aconteceu? Quando o noivo veio, a palavra do Senhor diz que a porta fechou-se. E vai haver um dia que a porta vai... E Jesus vai dizer outra vez, isto está consumado, já acabou. Eu dei a oportunidade para vocês se separar do mundo e seguir a mim, e agora a porta fechou. Os irmãos sabem que quando Deus fecha uma porta, ninguém pode abrir. Mas quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechar. Noé, quando ele entrou na arca e Deus fechou a porta, a Bíblia diz que ele fechou. Nem a água conseguia entrar. Eu quero dizer, é muito importante nós pedirmos e orarmos a Deus e dizer, Senhor, em certas situações, Tu tens que fechar esta porta. Ou Tu tens que abrir. Então uma porta não é só uma entrada, uma porta também é uma separação. Terceiro, a porta é segurança. Quando a gente tem uma porta, a gente fecha a porta e faz-nos mais seguros. No outro dia eu passei ali num prédio que os ladrões destruíram completamente, mas foi lá uma pessoa viver, não tinha teto, não tem nada, mas pôs uma porta. Então as pessoas podem vir por cima, mas ele pôs uma porta porque não podiam entrar
por a porta. As janelas, não tinha nada. Então, quando a gente tem uma porta, nós devíamos sentir-nos seguros. Cada um de nós, como crentes, nos devíamos sentir seguros aqui no mundo. Porquê? Porque o Senhor é a nossa porta. Ele é que nos protege. A palavra do Senhor diz claramente que a gente pode construir, nós podemos ter a segurança toda, mas se não é o Senhor que constrói, se não é o Senhor que nos protege, a gente pode ter ADT, temos todas as companhias de segurança, mas se não é Deus que nos protege, não vale a pena. Será que Deus, nós temos confiança nele? Os irmãos sabem que na Bíblia as portas, os portões também eram muito importantes. As portas e os portões eram muito diferentes, não é? A gente podia, num castelo, a gente nunca punha uma porta pequenina, punha uma porta grande, forte. Em vários lugares há portas diferentes. Mas a porta falava sobre autoridade. Autoridade. Será que Deus é autoridade na nossa vida? Ele não pode ser só quando a gente tem um problema, por exemplo, e temos um alarme, a gente carrega no botão para ver se o ADT ou eles vêm com os carros para nos proteger. Deus não é um botão de emergência. Nós não podemos só orar e buscar a Deus quando há problemas. É por isso que Salmo 91 fala: aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, descansa. Então, se Deus está na nossa vida, nós devíamos estar protegidos daquilo que o mundo está a falar, daquilo que o mundo está a dizer, e nós não devíamos estar com problemas e preocupados e pensar o que é que vai acontecer e o que é que este presidente vai dizer e o que é que o governo... Se a gente está no esconderijo, se a gente habita na presença de Deus, Ele é a porta que nos protege. E se não é o seu tempo para morrer, ninguém vai conseguir tomar a sua vida. Jó, a gente vimos Jó, a palavra do Senhor diz que Satanás disse: olha, será que eu posso fazer isto? Será que eu posso? Então, o inimigo não pode fazer nada contra si sem Deus deixar. Isso é, se Ele é a sua porta. Se nós estamos na presença de Deus, nós estamos protegidos. Moisés disse assim: nós não vamos se a tua presença não vai conosco. Não nos tires daqui. Por exemplo, seguro, quando a gente tem um seguro, e a gente aqui tem um alarme, e se a gente não ligar o alarme e os ladrões entrarem aqui e roubarem, o seguro não vai pagar. Então, às vezes, a gente faz coisas que estão fora da presença de Deus, a gente sai da porta e a gente depois entra em problemas financeiros, físicos, e a gente depois volta e a gente começa a reclamar e a dizer: Deus, mas porquê? Por exemplo, eu vou só usar isto como exemplo, só para ser mais fácil, porque eu não vou estar ali naquela porta o tempo todo. Mas se isto fosse uma porta, uma entrada, eu aqui deste lado estou na proteção de Deus e a minha família está. É, por exemplo, quando nós temos os nossos filhos, ou a gente fechamos a porta para eles não entrarem para a rua, porque pode acontecer qualquer coisa. Mas agora,
quando nós estamos debaixo da presença de Deus e estamos na presença de Deus, nós não tememos mal algum. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porquê? Tua vara, Ele nos está a guiar. O pastor está-nos a guiar. Nós temos confiança na presença dele como uma porta. Mas quando nós saímos fora da vontade de Deus, nós não podemos culpar a porta e dizer: mas tu não me protegeste, tu não fizeste isto, não fizeste aquilo. Porque, por exemplo, há leis no governo que a gente tem que obedecer. Leis, por exemplo, quando a gente está na autoestrada, em certos lugares, temos que andar 120 km a hora. Não é? Então, os anjos de Deus são programados para voar a 120 km a hora. Quando nós começamos a ir 130, 140, 150, os anjos ficam atrás. Não é? Algumas pessoas estão-se a rir porque eles gostam de voar. Em vez de andar de carro, voam. Então, se o anjo fica atrás, eu conheço um casal que eram crentes, não sei agora, não estou em contato com eles, mas eles pediram orações porque os filhos iam fazer uma viagem a Durban, parece que, eu lembro que foi a Durban, e os filhos foram de uma viagem, mas quando chegaram a um certo ponto eles viram que fizeram um erro. Então, o que é que o filho deles fez? Ele atravessou aqueles arbustos na autoestrada e entrou. E era para ir à 1 da manhã. Entrou e veio um carro, matou ele. E eles tinham casado, acho que era há 6 meses. E este homem voltou para a igreja, revoltou-se contra Deus. Mas agora a minha pergunta é: a lei não deixa a gente atravessar a autoestrada. Então, de quem foi a culpa? Foi de Deus ou foi do homem? Porque quando nós tomamos decisões fora da proteção de Deus, e a lei foi criada para quê? Para nos proteger. Nós não podemos voltar e dizer: mas tu devias ter estado lá para nos proteger. Mas Deus disse: mas quem é que desobedeceu à lei? Foste tu ou fui eu? E às vezes há coisas que nós fazemos e saímos da presença, saímos de Deus nos guiar, saímos fora disso e depois nós reclamamos quando as coisas não vão como deviam. Se a gente ver em Mateus 16, versículo 17 a 19. Tem aqui uma passagem que o Senhor está a falar. E eu vou só ler esta parte. E Jesus disse assim: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra... Estão a falar sobre as portas. O que é as portas? É a autoridade do inferno nunca vai conseguir vencer contra a autoridade de Jesus. As portas do inferno não vão prevalecer. O que é que vai acontecer? Jesus está e já fez e deu um pontapé naquelas portas. E a gente agora tem autoridade para amarrar o inimigo, porque ele já não tem proteção. Graças a Deus. Foram 2 pessoas que disseram, então, onde são 2 ou 3 reunidos, Deus está no meio deles. Então o inimigo não está protegido contra as orações do crente.
Nós conseguimos amarrar e expulsar demónios. Porquê? Porque Jesus disse que as portas do inferno, do inimigo, não vão prevalecer contra a igreja. O inimigo não vai conseguir destruir a igreja de Jesus. Porque nós temos a autoridade. Nós temos a porta que é Jesus. O inimigo não vai conseguir entrar. Então, por que é que a gente tantas vezes damos glória quase ao inimigo quando a gente passa por coisas, em vez de nós dizer não, Satanás, aqui não entras mais, submetei-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que é resistir? Resistir é pôr a porta e dizer não, até aqui e mais não. Tu não vais entrar na minha família, tu não vais afetar o meu esposo mais. Em nome de Jesus, eu ponho-me aqui e não vais entrar, porque a minha autoridade é Jesus e a palavra do Senhor. Seja doença, seja problemas, nós temos um limite e temos que dizer até aqui e mais não. Tu não vais, Satanás, prevalecer contra o meu lar, contra a minha saúde, contra seja o que for. Nós temos que estar firmes. Ele é a porta. A palavra do Senhor diz em João 10:10, e isso é um versículo que a gente usa muito. João 10:10. O que é que diz? João 10, versículo 10. O que é que diz? Os irmãos sabem de cor? O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham problemas e problemas com abundância. Então Jesus está a dizer, ladrão, como é que um ladrão entra? Ele não vem, bate à porta, a gente abre e ele diz, desculpe, não sei se o senhor e a senhora estão ocupados, eu queria só entrar aqui para roubar umas coisas, pode só sentar aí, beba um cafezinho e depois... Não, o ladrão, ele entra e ele força a entrada dele. E ele amarra-nos talvez as mãos e põe-nos lá e começa a tirar. Mas graças a Deus que a palavra do Senhor diz que nós temos que, pelo Jesus, amarrar o inimigo e devolver e dizer a ele, isto não pertence a ti. Em nome de Jesus, a minha saúde não pertence a ti. Eu quero a minha saúde para trás. Eu quero o meu dinheiro para trás. Eu quero tudo aquilo que tu roubaste. Tu és um ladrão. Ele entra sem ser convidado. Mas Jesus é a porta. E depois nesse versículo, nós vamos ver esta parte agora. No João 10:10, Jesus disse... A seguir nós vamos... O ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Irmãos, nós como crentes, embora que a gente está a passar por situações difíceis, nós nunca podemos deixar de louvar a Deus porque nós estamos protegidos. Estamos protegidos por Ele. Estamos à destra do Pai. Nós estamos a louvar a Deus porque Ele nos deu promessas. O inimigo vem para matar, roubar e destruir. E Ele é o pai da mentira. Mas no versículo 11, João 10, versículo 11, Jesus disse, mas eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas.
E nós celebramos agora há pouco que Jesus deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Para quê? Para nós termos vida com abundância. Os irmãos sabem que os pastores, quando eles veem um leão ou quando eles veem um urso, eles muitas vezes têm que ir enfrentar esse animal para proteger as ovelhas. Os irmãos sabem que Jesus enfrentou o inimigo na cruz do Calvário. E Satanás, ao primeiro dia, pensava que Jesus estava morto. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. A palavra do Senhor diz que se nós não cremos na ressurreição de Jesus, a nossa fé é em vão. Ele não está morto. Jesus nos protegeu dando a sua vida, mas graças a Deus que não parou aí. Ele ressuscitou, ele ainda está vivo e ele ainda está a proteger. A palavra do Senhor diz até em Apocalipse que ele ora por nós. Jesus ora por nós. Ele está a interceder por nós. Porque é que nós vivemos uma vida que estamos sempre preocupados? Se Ele é o Senhor, o Rei dos Reis, e Ele está a tomar conta de nós, ainda que a gente não vê Ele fisicamente. Só enquanto eu ainda tenho tempo, quais são 3 marcas ou 3 sinais de um bom pastor? Nós vamos só ver. Versículo 14, em João 10, 14. O primeiro sinal é este. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Os irmãos sabem que, às vezes, em certos lugares, quando os pastores estão, por exemplo, lá fora e não conseguiram voltar para casa, eles juntam-se para terem em união à força. E quando eles ajuntam-se, as ovelhas também ajuntam-se. Mas os irmãos sabem que quando o pastor chama, quem é que vem atrás dele? As ovelhas todas. Só as ovelhas dele conhecem a voz. E vai haver um dia que o nosso pastor vai nos chamar. E só aqueles que conhecem a sua voz é que vão... Nós cantamos, eu posso ouvir o meu Senhor chamar-me. Ele diz... O pastor conhece as ovelhas. Os irmãos sabem que até o inimigo conhece quem são as ovelhas de Jesus. Houveram 7 homens que quiseram expulsar demónios. E o demónio disse, Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, mas quem és tu? Será que o inimigo conhece que quem você serve, quem é o seu pastor? Quando há situações, quando há problemas, quando há desafios, quando há o Covid, quando há estas coisas, qual é a nossa reação? Será que a gente está a descansar em nosso pastor porque Ele é o bom pastor? Em Ezequiel 34, a gente não pode ir lá, mas em Ezequiel 34 fala sobre o que é um bom pastor. Está a falar sobre pastores em geral, pastores de igreja, e fala quais são os sinais. E a palavra do Senhor diz que Ele vai à procura daqueles que estão perdidos. Ele traz eles para trás. Em Salmo 139, versículo 1 a 6, a gente talvez possa só rapidamente ver aí, Salmo 139, versículo 1 a 6. Senhor, Tu me sondas e me
conheces. Tu conheces o meu sentar, o meu levantar. De longe tu entendes o meu pensamento. Escradinhas e o meu andar, o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Os irmãos sabem que um bom pastor conhece até qual é o café que nós gostamos de beber. Ele conhece tudo. Ele sabe tudo o que nós fazemos e que gostamos. Será que um bom pastor quer mal para nós? Às vezes eu fico espantado que os crentes parecem que pensam que o bom pastor quer castigar, quer dar isto ou quer dar aquilo. O Senhor nos dá aquilo que a gente precisa e o que o coração quer. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Elevado é, não o posso. Não é que Deus está com a mão sobre a nossa cabeça e talvez porque eu sou careca, os irmãos dizem, Deus tem a mão sobre a Bel mais do que os outros. Não. Deus está a dizer que onde quer que nós vamos, Ele está conosco. Ele vai conosco. Um bom pastor. Número 2. Também protege as suas ovelhas. Ele protege as suas ovelhas. Naomi, I sent you a video. Thank you. Um bom pastor dá a vida, a gente viu em versículo 11, João 10, 11. João 10, versículo 11. Dá a vida. E depois versículo 14. Versículo 14, João 10. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Os irmãos sabem, quando houve o concerto entre Abraão e Deus, Deus disse, dá-me a tua espada e eu dou-te a minha. No sentido, há uma troca de proteção. Então Deus nos ama que Ele nos protege. Antes do inimigo chegar ao irmão ou à irmã, Deus está lá para nos proteger. Não vamos ficar com medo. Nada acontece sem Deus estar a par. Tudo o que está a acontecer do mundo, Deus sabe. Ele está a par. Não foi, de onde é que veio este Covid? Eu não sabia nada, não me disseram. Anjo, anda cá, o que é que aconteceu? O inimigo é que não sabe tudo. Ele não tem conhecimento. Ele não é omnipresente. O inimigo não está aqui e está na sua casa também. O inimigo manda um demónio e o inimigo está onde ele está, mas ele não é omnipresente. Ele não é omnisciente. Ele não conhece tudo. Mas Jesus, Deus, Ele sabe tudo. Ele conhece os nossos pensamentos. Antes de eu orar, Ele já sabe o que eu vou dizer. Imagine estar na presença de Jesus. Eu às vezes quando vejo e os discípulos a falar, os fariseus e Jesus a dizer, eu sei o que é que vocês estão a dizer, por acaso. Mas através do Espírito, Deus pode revelar aos profetas, aos pastores, o que o irmão e a irmã está a pensar. Porque Ele conhece e sabe tudo. E o terceiro ponto, o último ponto é, um bom pastor, ele dá e providencia tudo que as ovelhas precisam. A palavra do Senhor diz que um leão pode ficar com fome, mas Deus nunca vai deixar os que são dele estar com falta. Nunca vi uma pessoa justa a mendigar e a pedir, Senhor,
por favor. Davi disse, nunca vi. Salmo 23, versículo 1, nós conhecemos muito bem. E eu vou terminar só a pensar neste salmo. Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Pastor, isso quer dizer saúde? Nada. Pastor, quer dizer, eu não tenho dinheiro, o ladrão roubou. Nada me faltará. Irmãos, não pensem que quando alguém rouba ou tira algo que pertence a si ou pertence a Deus, neste caso, que Deus não vai recompensar aquilo que foi roubado. Ele é o meu pastor. Ele quer providenciar por todas as minhas necessidades. Quando havia 5.000 pessoas, 5.000 homens com fome, o que é que Jesus fez? Ele providenciou para as necessidades. 5.000. Então, talvez podia ser 15.000 pessoas. Jesus disse, dá-lhes de comer. Salmo 4, versículo 8. Salmo 4, versículo 8. Diz assim, Salmo 4. Com muita preocupação me deitarei e não vou dormir, porque só tu, Senhor, me dás problemas. Pastor, eu não posso dormir, eu tenho tantas preocupações, tantos problemas. Em paz me deitarei e dormirei. Porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmo 34, versículo 8. Salmo 34, versículo 8. O que é que diz lá? Salmo 34, 8. Provai e vede que o Senhor dá problemas. O Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Isaías 26, versículo 3. Isaías 26, versículo 3. Isaías 26, versículo 3. Tu conservarás em paz aquele que pensa nos problemas do mundo. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Pastor, eu tenho tantos problemas, os meus filhos, os meus netos estão doentes, eu não sei o que é que vou fazer. Tenho que ir ao médico, tenho que comprar estes compromissos. Eu já não sei, eu nem posso dormir a pensar neles. O bom pastor vai conservar em paz aquele cuja mente está firme nele. Quando nós temos problemas, nós temos que ir ao bom pastor e nós temos que dizer, Senhor, eu confio em ti. Se eu me preocupar, não posso adicionar nada na minha vida. Por acaso até vou ficar pior. Mas eu vou entregar este problema, vou pôr aqui ao lado da minha cama, na cômoda, e eu vou descansar. É o teu problema. O único trabalho que a gente tem que fazer como crentes é lança os teus problemas ao Senhor. E Ele cuidará de nós. Isso é a única coisa, é lançar. Então, antes da gente ir dormir, a gente tem que dizer, Senhor, está aqui os meus problemas, porque a minha parte é dormir. A tua parte é tomar conta dos problemas. Então, eu descanso em ti. Nós vamos agora ouvir uma música que talvez os irmãos lembram-se.
E se quiserem assentar-se, se quiserem pôr de pé, será que Jesus realmente é a porta e é o bom pastor na sua vida? Será que nós descansamos nele? Vamos ouvir esta música agora. Se quiserem fechar os olhos, se quiserem pôr de pé, mas vamos louvar ao Senhor. Talvez algumas pessoas conhecem, talvez não conhecem. Jesus. O Senhor, o meu pastor, nada. Será que Ele é o nosso bom pastor? Que a gente pode dizer, nada me falta. Vamos fazer disso, esta música, uma oração nesta manhã. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Kurabashakata sakata. Reba shataraba. Rosoko todo borababa. Senhor é o meu
Vamos só ficar de pé e louvar ao Senhor. Vamos só louvar ao Senhor um momento e pensar na palavra, nestas palavras que nós ouvimos. Vamos deixar o Senhor falar connosco, que nós necessitamos para aqueles irmãos e irmãs que talvez que estão com situações, precisam a paz, precisam que Deus seja a sua porta, seja o seu bom pastor. Neste momento há tanta confusão, há tantos desafios no seu lar e nesta manhã o Senhor só quer realmente refrigerar a sua alma. O Senhor quer guiar-nos. Porque a garantia é que certamente nós vamos ter a sua bondade e a sua misericórdia e por longos dias nós vamos habitar na sua presença. Vamos levantar as nossas mãos e glorificar ao Senhor e dizer: Satanás, tu não podes roubar a minha paz, tu não podes roubar aquilo que é meu, porque Deus é o meu pastor, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é a porta que me protege, Ele é aquele que providencia para todas as minhas necessidades, de acordo das suas riquezas. Senhor, eu peço, Senhor, a tua paz sobre os teus servos, todas as situações que eles estão a enfrentar agora, sejam financeiras, sejam físicas, sejam emocionais, Senhor, que a tua paz venha sobre eles agora, a tua paz que excede todo o entendimento, Senhor. Eu falo a tua paz, Senhor. Shalom, shalom. Eu falo a tua paz. Shalom, shalom, shalom. Em nome de Jesus, Senhor. Glorifica o nome do Senhor por um momento agora. Glorifica o seu nome, que Ele é o bom pastor e nada me vai faltar. Nada me vai faltar. Satanás é um mentiroso. Satanás é um ladrão. Obrigado, Jesus. Ora bashakata serebe. Rebeshe. Kosturien halabas. Rabashien darabakastaraba. Enderebe sherebesterebe kosturubo. Shorobo shturubo lavandarabashekere. Aleluia. Senhor, obrigado por este tempo na tua presença. Obrigado, Jesus, porque tu és o nosso bom pastor, Senhor. Obrigado, Jesus. Eu vou só pedir a eles para pôr aquela música outra vez, e aqueles irmãos que querem ir, mas os outros querem estar só aqui um momento. Nós não vamos deixar ninguém entrar, mas quero só estar aqui e louvar ao Senhor por um momento, uma oração, enquanto eles põem a música outra vez. Vamos, aqueles que quiserem ou têm que ir, esteja à vontade, nós não estamos aqui a excluir, mas que queira só louvar ao Senhor e dizer: Senhor, tu sabes os meus problemas, Senhor, mas eu quero te glorificar porque tu és o meu pastor, Senhor. Louva ao Senhor nesta manhã, irmãos. Glorifica o seu nome. Vamos exaltar o seu nome. Vamos exaltar o seu nome nesta manhã. Senhor, Senhor, é o meu pastor, nada me faltará. Glorifica ao Senhor. Diga a Satanás nesta manhã: Deus vai resolver os meus problemas. Ele vai providenciar todas as minhas necessidades de acordo com as suas riquezas. Aleluia, Senhor.
Descanse no Senhor, descanse no Senhor. Oh, aleluia, refrigera a minha alma. A justiça, por amor do seu nome. Oh, aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nem a morte nos separa de ti, Senhor. Porque tu estás comigo, a tua vara, teu cajado me consola. Preparas uma mesa, oh, na presença. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias minha vida. Oh, aleluia, vamos louvar ao Senhor e habitarei na casa do Senhor. Oh, aleluia, por longos dias. Oh, longos dias. Orobo xarababa sacatalaba xenderebe. Kostorobos talabara baqueira bastorobo corobo rebesterebe. Urababa sacatarababa. Oh, faltará Senhor, oh, é o meu pastor, nada me faltará. Aleluia. Oh, louva ao Senhor, louva ao Senhor, louva ao Senhor, louva ao Senhor, porque Ele é digno, 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 Ele é digno. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, que Deus possa abençoar. Obrigado.